Nos confins das terras demoníacas, bestas dracônicas sobrevoavam um dos palácios amaldiçoados. Em meio às terras queimadas pela guerra e às árvores mortas, nossos heróis invadiram o castelo. O herói Vermute e seus 4 companheiros entraram no palácio de Helmut para subjugar o 4º rei demônio. Sob o ímpeto de nossos heróis, 3 dos 5 reis já haviam sido derrotados. Faltavam apenas 2. Mesmo sob o ataque de bestas demoníacas, eles não recuavam nem por um passo. Mesmo diante de um exército, o grande Vermute tinha um brilho indistinguível em seu olhar e sacou sua espada num corte limpo, como se o próprio espaço estivesse sendo dividido. Toda uma horda caiu sobre a luz de sua lâmina, explodindo para fora. Este era o poder do grande Vermute. E logo atrás dele vinha correndo a maga do grupo. Com um sorriso no rosto e a confiança da maior maga de todo o continente, em um único brandir de seu cajado, os trovões, a água, o fogo e os ventos se submeteram à sua vontade, caindo sobre as hordas de inimigos, carbonizando seus corpos, limpando suas cinzas e varrendo-as ao vento. Ela era a sábia, Siena. Logo ao lado dela, imperturbável mesmo diante da força dos vendavais, a portadora de todo o poder divino, com suas mãos juntas em solene oração. A freira da equipe reuniu todas as bênçãos em suas mãos, fortalecendo seus aliados. E ainda que sob o ataque sorrateiro de um vil demônio, não havia forma que o mal pudesse alcançá-la. A cabeça do monstro fora dividida com um balançar de seu cetro. Esta era aquela chamada de fiel, Anise. Mesmo que os demônios tentassem pará-los e se precipitassem aos montes em sua direção, havia uma montanha que não podiam atravessar. Bastou um impulso, e o brutamontes da equipe avançou com seu machado gigante, numa velocidade que parecia ignorar seu próprio peso. Com uma única machadada, dezenas de demônios foram enviados voando em pedacinhos. O sangue deles jorrou como chuva. Este era o poder do corajoso Moron. E ainda, havia aquele que não se deixava ficar para trás. Droga! Vermute! Não vai à frente sem mim! Com arrogância em seu olhar, mesmo diante de uma multidão de demônios, eles eram apenas pedras em seu caminho. Se não sair da frente, vai virar sushi! Numa velocidade tão grande quanto sua impaciência, tudo o que puderam ver foi o rastro luminoso de sua espada e a sombra de sua capa, depois de fatiá-los em pedaços num único instante. Aquele que não aceitava ser deixado para trás. Hamel, o tolo. E por último, mas não menos importante, eu, o Corvo, estarei sendo seu narrador hoje. Rapaziadinha, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E a obra que nós vamos explorar hoje se chama Minha Maldita Reencarnação. Cara, já faz um tempo desde que eu vi esse manhwa pela primeira vez. E sim, apesar de não ter muito a ver, ele é produzido na Coreia. É uma fantasia bem diferente do que a gente geralmente vê. Inclusive, nenhum personagem tem nome coreano, que é meio estranho. Porque geralmente todos têm. E o bagulho é bom, tá? Bom até demais. O começo eu já acho bem interessante pelo nosso protagonista, que pra quem ainda não notou é o Hamel, mas o bagulho só vai escalando e melhorando. Papo reto. Os personagens são carismáticos, bem desenvolvidos e, porra, o padrão de manhwa, isso aqui é pique performance, filho. Eu não vou enrolar vocês aqui com a minha picuinha, então vamos direto pro que importa, que é essa narração. Valeu? Valeu. Segue o teu mano Corvo aqui e vamos acompanhar essa obra brabona, que é Minha Maldita Reencarnação. Hamel sempre sentira inveja de Vermute e o considerava seu rival, apesar do próprio Vermute não pensar o mesmo. Em frente a hordas de demônios derrotados, os heróis seguiam de pé e imperturbáveis. Parece que acabamos com todos os lacaios, ou... Hã? Vermute! Na calmaria pós-batalha, os heróis se mostraram desatentos, mas foi o tolo que notou o perigo iminente, gritando pelo grande Vermute para alertá-lo do perigo. Contudo, uma garra veloz demais até para o próprio herói se aproximava, e Hamel não viu escolha, a não ser usar a si mesmo de escudo para defender o seu maior rival. Atingido no coração pelas garras de um demônio, sob o olhar perplexo do grande herói, o tolo cuspiu sangue, bloqueando o ataque sorrateiro daquela criatura demoníaca a custo de sua própria vida. O sangue jorrou e Hamel caiu de joelhos, mas os ataques do demônio não cessaram. Contudo, sob a vista do grande herói, não havia forma dele acertar outro golpe daqueles. Vermute esquivou-se e avançou,
brandendo sua espada e partindo o assassino de seu companheiro em dois. A energia latente da espada explodiu em meio ao corte, despedaçando o demônio em carne e sangue. A sábia Siena e seus companheiros correram preocupados até o tolo Hamel, que sangrava de peito aberto no chão. Atrás deles, uma sombra caía sobre o rosto de Vermute, e ele lamentava a morte de seu único rival. Você não precisava morrer assim. Essa é uma morte. É uma morte honrosa. Em seu último instante, a única coisa que Hamel lamentava era não ter sido sincero com seus companheiros no passado. Ele ergueu uma mão trêmula para aquele que considerou um rival e ainda um amigo, fazendo a ele seu último pedido. Vermute, por favor, derrote o rei demônio por mim. E agarrando sua mão, Vermute o prometeu. A luz que iluminava suas costas brilhou uma última vez sobre o rosto de Hamel, e ele sorriu largamente, agradecido, enquanto declarava suas últimas palavras aos seus companheiros. Anise, reze por mim. Moron, você, mais do que qualquer um de nós, é um guerreiro corajoso. Eu o admiro por isso. E, Siena, a verdade é que eu Não! Eu nunca amei ela! Eu nunca nem falei essa merda! E o nosso protagonista, puto com essa história toda, seguia pisoteando o maldito conto que escreveram sobre a sua voz. Sim, rapaziada, a gente tava... Por isso que eu tava narrando que nem um estranho. É porque a gente tava lendo um conto, um livrinho que escreveram sobre a morte do Hamel da vida passada, caralho, cara. Continuando, ele apertou os punhos, sem acreditar que foi assim que retrataram o dia da sua morte. Ah, eu não acredito que escreveram isso. Quem que foi o desgraçado? Se o autor não fosse anônimo, eu ia caçar esse maldito até os confins do mundo. Além disso, por que eu sou o único babaca com o título de tolo? A Siena é sábia, o Moron é corajoso, agora Hamel, o tolo... Quem escreveu isso? Aquele demônio que me matou? Merda. E aqueles quatro? Por que deixaram que esse livro fosse escrito assim? Não pensaram em proteger a honra do seu companheiro de equipe? Vamos lá, cadê a hombridade, galera? E é relembrando do dia em que morreu, que nosso protagonista pensa que nem pode culpá-los. Quem imaginaria que ele reencarnaria com as memórias da sua vida passada, né? Quem imaginaria, como se tivessem 10 bilhões de histórias com a mesma temática. Meus amigos, mais uma história de reencarnação pra vocês. Mas relaxa que essa aqui eu garanto, essa aqui é da boa, hein? Há 300 anos atrás, eu morri durante a subjugação dos reis demônios e, conforme o nosso Hamel ergue seus olhos, ele pode ver um quadro gigante em meio ao salão. Um quadro com o rosto do fundador da sua atual família, o grande Vermute. Eu reencarnei como descendente do Vermute. E aqui, rapaziadinha, a gente descobre o novo nome do nosso Hamel, Eugene Lionheart, que agora tem somente 13 anos. E é aqui que terminamos o nosso primeiro capítulo e vamos diretamente para o segundo, certo? Vamos comigo. O capítulo começa contando que antes de morrer, Vermute teve muitas concubinas, além da própria esposa. Mas o próprio Eugênio achou estranho que ele tenha tido tantas mulheres. É que o Vermute que ele conheceu não parecia ligar pra elas. Mas talvez isso tenha mudado com a idade, né? Normal, viver só de espada e de demônio também não dá, né, irmão? A parte da família conhecida como linhagem direta era somente a dos filhos que ele teve com sua primeira esposa, enquanto os filhos que teve com concubinas se tornaram parte das linhagens colaterais da família Lionheart. Eugênio tinha o mesmo sobrenome do Vermute agora, mas era apenas um membro da linhagem colateral. Ou seja, ele é um dos descendentes, né, de uma aleatória aí que o Vermute comeu e deixou boneco, já sabemos disso. E, naquela família, todas as crianças passavam por uma cerimônia de linhagem ao atingir certa idade. E antes dessas cerimônias, as crianças das famílias colaterais não podiam treinar usando espadas reais e nem praticar sua mana. Mas a gente vê que existe essa discriminação aí entre as crianças da família principal lá, da primeira esposa do Vermute, e das famílias secundárias, né? E é por isso que o nosso protagonista só usa espadas de madeira pra treinar. Isso é louco, filho. Dá um liga no shape do moleque. 13 anos só, tá? Natural, alérgico à água.
Quando a cena corta, já vemos o Eugênio treinando com um boneco de madeira, ou melhor, espancando um boneco de madeira. O garoto parece ser rápido até demais para a idade dele, e não demora muito até que ele destrua o espantalho no meio com um corte só, de uma espada de madeira ainda. O moleque é brabo. O boneco despedaçado cai nos pés do pai dele, e já olha pro filho assustado, por ele já ter quebrado outro boneco de treinamento. Então aparentemente é uma parada comum. O Eugênio se vira pra falar com o pai, e o velhote tá sem nem palavras, simplesmente perplexo com o nível do físico do garoto, só com 13 anos de idade. Ele até pensa que se pá perderia contra o garoto no combate de mão limpa se ele tentasse. É, tá feio pra tu, velhote. Consegue sair na mão nem com teu próprio filho, porra. E vemos que o pai dele estranha o comportamento do garoto. É, né? O moleque era um adulto e voltou pro corpo de uma criança. Se ele não estranhasse, esse velhinho tinha um problema na cabeça, né? Mas também o Eugênio nem pra fingir. Ele fica assustado com o próprio filho, que não tem jeito de criança e um olhar sem uma gota de inocência. E ainda que a mãe dele tenha morrido bem cedo, ele nunca nem pareceu ficar de luto por isso. O Eugênio realmente não disfarça. E ele também não tá ligando pra nada. Ele só chuta o toco de madeira, que antes era boneco, e começa a xingar o ferreiro, que fez aquela porcaria de espantalho. Ele olha pro pai com essa carinha de psicopata aí, falando que eles deveriam catar esse ferreiro e dar um sacode nele, pra ele aprender a não vender um produto defeituoso desse. O pai dele, que tem medo do próprio filho e não quer arrumar nenhuma confusão, só dá uma tosse seca e diz que vai conversar com o ferreiro. E logo muda de assunto, né? Falando da continuação da cerimônia de linhagem que a gente ficou sabendo antes. E deve acontecer amanhã mesmo. E é aqui que o Eugênio começa a pensar sobre essa cerimônia, né? Porque o Mauá tem que explicar pra gente que porra que é essa. Segundo ele, é uma tradição boba que acontece uma vez a cada 10 anos na família Lionheart. E nela, eles reúnem crianças de todas as famílias que carregam o nome Lionheart, de 10 a 15 anos, para competir e ver quem realmente tem um talento digno de carregar o nome da família. É sim, mas a linhagem direta, diferente das colaterais, pode usar espadas de verdade e treinar a mana desde cedo. Justo demais, né? No fim, eles só querem manter os membros da linhagem colateral sob controle desde criança, pra não deixar que eles roubem o poder da casa principal. Patético. Enquanto isso, o pai do Eugênio tá tendo seus próprios pensamentos quanto a essa cerimônia aí. Eugênio tem um talento inacreditável. Tanto que nem sei se ele é mesmo meu filho. Que droga. Se ele ao menos tivesse nascido da linhagem direta. Melhor, se ele tivesse nascido sem talento nenhum como seu velho pai, ele não precisaria sofrer com a diferença entre seu grande talento e a realidade. Pai, por que você tá com essa cara? Não é nada. Mentira. Ele tá se odiando de novo porque não tem talento. Velhote. E nessa hora o pai de Eugênio coloca a mão no ombro dele, temeroso com o futuro do próprio filho. Ele fala pro garoto não tentar competir com essas crianças da linhagem direta. O talento dele não importa, aquelas crianças treinam formas reais e com a sua mana desde muito cedo. Ele não teria a menor chance. E o Eugênio por fora dá um sorrisinho, tirando a mão do pai do ombro dele, né? Falando, claro, pai, claro. E por dentro... Mas é claro que eu vou competir com elas. É um torneio de habilidade contra criancinhas de 10 anos. É tão chato que dá vontade de dormir. Quase bullying esse bagulho. Enquanto caminha até o outro boneco de teste pra continuar praticando, o nosso protagonista tá pensando que nessa competição aí vão vir 3 crianças que são da linhagem direta e 6 que são das linhagens colaterais. Uma das crianças da linhagem direta é o filho mais velho, com a primeira esposa do atual líder da família, e as outras 2 crianças são filhas da segunda esposa. E além de 2 da linhagem colateral que eu ouvi dizer que são bons, esses outros parecem ser completamente irrelevantes. E é pensando até aí que o nosso protagonista saca sua espada de madeira novamente. E com um único golpe, arranca mais um espantalho do chão. E vai dando prejuízo pro pai. Mas tudo que ele tá pensando agora é ver qual exatamente é a força desses tais descendentes do grande Verwood. A cena corta e nós já vemos uma carruagem saindo pelos portões da velha casa do Eugênio, enquanto o pai dele se despede lá de trás. E é enquanto o Eugênio encara a casinha dele pela janela que vemos ele divagando sobre a sua vida passada. Antigamente, ele pensava que era um gênio, e desde criança não tinha problemas em aprender coisas novas. Nem descer a porrada e pivete na rua, né? Figurante tá aí pra isso. E cuidado vocês, quem não deixa o like no vídeo acaba que nem esse moleque aí. Até sua velocidade de crescimento era bem mais rápida comparado às outras crianças. E mesmo assim... Quê? Que tu disse, seu merda? Eu disse que você é lamentável. Você podia ter se tornado tão mais forte se apenas tentasse um pouco mais. Qual é? Você não tá vendo eu balançar a minha espada aqui, não?
Eu tô tentando o máximo que eu posso, beleza? Você que é a merda do gênio aqui. Não fica achando que todo mundo pode fazer igual você só tentando. Eu não era um gênio. Eu nunca fui. Haviam outros, melhores. Verdadeiros gênios. Ele era mestre em ambos, espada e magia. Era chamado de Deus da Guerra, o mestre em tudo, o grande Bermute. Ele era um duque do Império Kiel, mas desistiu do seu título para lutar contra os reis demônios. Até o fim, ele foi considerado um herói. E os outros? A Sabeciana, aquela garota atrevida, foi convidada para o reino mágico de Arod e eleita a mais nova líder da torre mágica da história. A Ciel Anise, aquela menina que tinha um coração podre, mas insistiam em tratar como santa, acabou voltando para o Império de Yuras. E até hoje estudam escrituras sobre os ensinamentos dela. E Moron, corajoso, por incrível que pareça, depois que tudo acabou, aquele cabeça de vento virou um rei e ergueu seu próprio império. Eu soube que todos viveram muito bem até o fim. Então por quê? Por que o rei demônio ainda tá vivo? Rapaziada, lá vai o plot twist. Parece que o grande Vermute nunca nem chegou a derrotar todos os reis demônios como ele havia prometido. O protagonista segue se recordando que o lugar onde ele morreu era o castelo do rei demônio de encarceramento, e foi depois da morte dele que o Vermute fez uma promessa com esse mesmo rei demônio. Uma promessa que traria paz para o mundo pelos próximos 300 anos. Parece que você está bem nervoso. Se você estiver se sentindo nervoso por agora, será bem difícil para você viver na casa principal, jovem mestre Eudin. Obrigado pelo conselho, Sr. Gordon. Daqui em diante é a terra que pertence aos Lionhearts. Você não precisa se preparar para sair ainda. Ainda vai demorar um pouquinho para chegarmos na mansão principal. Velho esquisito, por que você tá tão orgulhoso? Essa terra nem é sua. Sr. Gordon, não é inconveniente essa terra ser tão grande? Há portais de teleporte instalados em vários locais pela propriedade, então está tudo bem. E é a partir dessa fala que o Eugênio já consegue até imaginar que tipo de diálogo eles teriam se ele perguntasse o porquê que ele tá na merda de uma carruagem, então. Você não tem permissão para usar os portais ainda, jovem mestre Eugênio. E pelo sorrisinho do protagonista, a gente já sabe que ele tá bem puto. E é aqui que a gente muda de cena, e já vê os cavalos parando seu cavalgar e Eugênio pulando para fora da carruagem, logo à frente de um enorme portão dourado e uma mansão luxuosa que se estende até onde a vista alcança. Bem-vindo à mansão principal dos Lionhearts, jovem mestre Eudin. Meus queridos, o Protia chegou na mansão dos Lionhearts e nós chegamos ao fim desse vídeo. Estão ansiosos para ver como exatamente vai ser a competição das linhagens? Porque eu tenho certeza que vai surpreender vocês. Esse comecinho de The Reincarnation é bom pra caralho e os personagens são muito carismáticos. Eu mesmo sou um adorador dessa obra e quis trazer ela aqui hoje porque sei que vocês vão gostar tanto quanto eu. Dê uma chance, continue assistindo. Eu garanto que vai ficar maneiríssimo, tá? Nosso protagonista Eudin ainda vai fazer muita merda e eu quero vocês acompanhando aqui comigo. Então não se esqueçam de se inscrever aí pra continuar assistindo os próximos episódios, que volta saindo sem demora. E se quiserem mesmo que eu continue, deixem aí nos comentários o feedback que eu vou estar me apressando para continuar essa obra o mais rápido possível. Tudo depende da recepção de vocês. Se tiverem algum comentário sobre o capítulo ou sugestão de manhwa pra narrar aqui, só me falarem que não vai demorar até eu jogar na roda, valeu? Valeu! Eu tô com umas ideias aí já pros próximos vídeos. Eu também queria ver o que vocês queriam e tal, fazer essa média aí com quem tá me assistindo, né? Hype o vídeo se tiver opção, deixa esse teu like que ajuda demais, demais, demais. Eu sou o Corvo, obrigado por terem assistido até aqui e...